Bom, dando sequência aí ao estudo da lição da Escola Sabatina, nós estamos aí, já fiz a introdução, agora mesmo, e nós vamos entrar aqui, o que foi estudado no primeiro dia da semana. E eu convido a vocês a lerem o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 9, verso de 1 a 12, para nós começarmos aqui a entender a respeito, né, a entender mais ainda a respeito da carta de Paulo aos Romanos. Ele escreve assim: olha, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, seria maldito, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças e a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensamos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, entre os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas deve ser considerado como descendentes os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinha praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas porque aquele que chama, já fora dita a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Bom, é um texto de difícil compreensão, mas que na luz das Escrituras a gente pode entender. Paulo, ele começa aí tentando conquistar a confiança daquela igreja. Mas Paulo não estava inventando. Paulo tinha esses sentimentos. Então, ele começa aí expondo sua situação com relação à rejeição de Israel. Então, ele falava que ele sentia uma dor intensa e constante em seu coração por essa rejeição por parte de Israel, da mensagem que pregava a eles, e também ele sofria muito pela perseguição, que causava uma dor tremenda no coração dele. Então, ele falava que vivia uma angústia tremenda, ver a sua própria raça, os seus próprios compatriotas rejeitaram o Messias, né? Ele salientou que não estava mentindo em relação ao seu sentimento. Olha, eu não estou fazendo isso somente para conquistar a confiança de vocês, mas eu sinto uma dor constante. E ele prova esse sentimento quando ele jurava. E ele fazia o juramento tendo o Espírito Santo como testemunha. E ele chegou a ponto de fazer como Moisés, né? Ele falou que estava pronto de trocar de lugar com eles, em troca da salvação deles. Né? Ele falou assim, que me chama de maldito. Né? Então ele queria fazer até uma troca, tal sentimento, ele queria dar vida por eles. Então, Paulo estava disposto a se considerar maldito, separado de Cristo, para que os seus compatriotas fossem salvos. Paulo, de certa forma, aquele que estuda a Bíblia sabe, ele tem uma atitude semelhante à de Moisés. Né? Lembra aquela ocasião em que Moisés subiu ao Monte Sinai para orar e buscar as pedras da lei? E a sua aparente demora, porque ele ficou lá 40 dias e 40 noites, fez com que o povo caísse na idolatria, pela demora de Moisés, fazendo para si um bezerro de ouro. E o Senhor, nosso Deus, iria consumir aquela geração. Mas Moisés vai e intercede pelo povo, pedindo ao Senhor que não destruísse o povo.
mas que tivesse misericórdia. E Moisés, ele intercede tão fortemente pela não destruição do povo, que diz, olha o que Moisés diz, se destruir o povo, então risco o meu nome. Quer dizer, Moisés intercede pela vida dos israelitas, pois Deus iria consumi-los. E Paulo jurou algo semelhante. Paulo apresenta também, dentro desses primeiros versículos, a fidelidade de Deus na escolha de Israel, onde fez várias promessas, entre elas o quê? A glória de Deus manifestada somente para esse povo. A sua aliança e as suas leis foi somente voltada para o povo de Israel. Né? Todo o corpo de legislações, eles tinham também a bênção, porque eles foram um povo adotado por Deus entre todos os povos da terra. O único culto verdadeiro foi dado a eles. As outras nações, em rebelião, adoravam outros deuses. E a promessa mais especial de que o Salvador viria do povo de Israel. Cristo seria descendente deles, humanamente falando. Cristo, o Deus bendito. Então, doía no coração de Paulo eles não darem crédito a tantos privilégios. Eu quero abrir um parênteses aqui, que hoje tem um grupo religioso neste mundo que tem privilégios de ter a verdade, o privilégio de ter um corpo de doutrina compatível com a Bíblia, e muitas vezes não é grato a esses privilégios. Então, isso doía no coração de Paulo. E eu acredito que Paulo estivesse no meio de nós aqui, dentro desse grupo religioso, com certeza ele também estaria aí, né, com o coração partido e dolorido de ver, né, tantos privilégios que recebemos e que não damos tanto crédito assim. Então, Paulo, ele antecipa as perguntas que eles com certeza iriam fazer em relação ao fracasso de Israel. Tipo, se Israel fracassou, rejeitou o Messias, como ficam essas promessas de Deus feitas a eles a Abraão? Feita a eles e a Abraão, né? Veja bem, essas promessas que eu disse, né, de ser um povo peculiar e tal. Então, Paulo antecipa, né, como que ficam as promessas? A palavra de Deus falhou? Deus rejeitou o seu povo? Né? E Paulo, antecipadamente, ele responde, não. Ele fala assim, olha, as promessas foram feitas ao remanescente fiel, ao Israel espiritual e não carnal. Essa promessa é para os eleitos por Deus. E Paulo continua dizendo que nem todos de Israel são de fato israelitas. A diferença entre ser de Israel, há diferença, né, entre ser de Israel e um israelita. Nem todos são filhos espirituais. Aí ele invoca a situação de Agar. Os verdadeiros judeus são filhos da promessa e não da carne. Vem da geração de Isaac e não de Ismael. O resultado da atitude de Abraão supre a promessa de Deus usando Agar. E ele faz de maneira errada. E Deus cobra isso. Então, os filhos de Deus da promessa, neles não falham a promessa. Então, Paulo fala do verdadeiro Israel, espiritual, legítimos descendentes de Abraão. Aí Paulo antecipa uma outra pergunta. Deus não é injusto em eleger um e o outro não? Né? Nós falamos aí da questão de Jacó e Esaú. Lembrando que Jacó e Esaú, quando Deus fala que amou um e odiou o outro, ele não está falando de individual. Ele está falando de povo. Né? Do povo de Jacó, tem as tribos, Judá, que é o povo de Israel e tal, vai chegando até Jesus. Já de Esaú vem os edomitas, né? Que não serviam ao Deus verdadeiro. Então, poderia ter essa pergunta, né? Não seria Deus injusto eleger um e o outro não?
E Paulo responde, primeiro Paulo responde, a gente tem Deus é soberano. O primeiro ponto que nós cristãos temos que entender é que Deus é soberano. Ele é Deus. Né? Ele escolhe quem quer, ele salva quem quer, e ele não salva quem não quer que ele seja salvo. Ele é soberano. Aí vem a terceira pergunta, né? Que eles poderiam, Paulo imaginou que eles poderiam fazer. Por que Deus está, então, queixando que o seu povo rejeitou o Messias e não se converteu? Então, Paulo responde que a escolha soberana de Deus não anula a responsabilidade de Israel. Que quem perde, perde pela sua própria culpa. E quem é salvo pela misericórdia de Deus. Então, Paulo atribui o fracasso de Israel à soberania de Deus. Em certo sentido, não é fracasso, pois os filhos do Espírito tiveram o cumprimento das promessas. Então, a promessa de Deus não falha jamais. Ele é misericordioso, fiel, ele é amor, mas tudo é acompanhado com a justiça e a obediência. Bom, no segundo dia da semana, nós vamos ler aqui Romanos, capítulo 9, verso 14 e 15. 9, verso 14 e 15. Está escrito assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover. Tem misericórdia e compadecer-me de quem aprover ter compaixão. Ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, Deus, ele tinha em mente a função desempenhada por certos indivíduos. Né? Então, olha só, Deus é soberano, mas Deus também é onisciente. Ele sabe tudo antes que aconteça. Então, ele escolhe alguns para determinadas funções e outros não. Alguns para serem salvos e outros não. Ele faz isso porque ele sabe de antemão que muitos não vão conseguir cumprir algumas funções específicas. Quem será salvo e quem perderá a salvação. Ele também já sabe. Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. Com relação a Esaú, Deus sabia que ele não era adequado para ter os privilégios da primogenitura. Deus, embora seja soberano, a responsabilidade de Esaú não ser eleito para esta função era dele mesmo. Então, a história, você lê a Bíblia, a história mostra que Deus não falha. Só estudar a vida de Esaú, você vai ver que Deus elegeu certo Jacó. E elegeu certo Esaú para não ser o primogênito. Então, com relação a esses dois filhos de Isaac, um era da carne, de onde veio os edomitas, né? E o outro era do espírito, de onde veio os judeus. E que as promessas de Deus sempre cumpriram de maneira sobrenatural, espiritual e contrário à perspectiva humana. Porque dentro da perspectiva humana, o filho que nascesse primeiro que seria primogênito, mas Deus inverteu. Né? Neste caso, pela sua soberania, ele reverte a situação, uma vez que, por direito, quem nasce primeiro é o que recebe a bênção da primogenitura. Então, a eleição não é por obras, mas pela soberania de Deus. Por isso, Deus disse que amava um e odiava o outro antes deles fazerem qualquer coisa certa ou errada. Eles eram bebês, estava dentro da barriga da mãe, quando Deus falou isso. Mostrando que Deus não salva ninguém, não elege ninguém pelas obras, mas pela sua misericórdia, pela sua soberania. Então, a promessa nunca falha, porque não é para todos, mas para os eleitos. Muitas vezes a eleição não se trata de salvação individual, mas para cargos específicos. Trata de uma nação, mas não como povo individualmente falando. Embora Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não será salvo,
O fato de saber não quer dizer que a responsabilidade daquele que perde a salvação é de Deus, uma vez que ele quer que todos sejam salvos. Então, Jesus morreu para todos. Mas vale ressaltar que Deus não tem obrigação, não tem o dever de salvar ninguém, devido à condição humana pecadora que nós nos encontramos. Então, ele exerce a misericórdia com quem ele quer, depende de sua soberana vontade, depende do seu querer e do seu propósito. Esta é a resposta que Paulo dá aos que dizem que Deus é injusto, quando disse que amou Jacó e odiou a Esaú, quando ainda eles eram bebezinhos. Então, vale ressaltar que ele falava de nação, como eu disse agora há pouco, e não de indivíduo. Daqui a pouco nós vamos ter o cumprimento dessa lição.